Boa noite, queridos. Então vamos dar continuidade aqui naquilo que nós temos tratado. Tem que baixar um pouquinho só, Mateus. E a gente está falando a respeito da antropologia, lembram? A antropologia é aquela doutrina fundamental que trata a respeito do ser humano, do homem. E até é interessante aqui que a gente já caminhou um pouquinho, já falou a respeito, mas isso seria uma coisa tão fundamental para a nossa maneira de viver, para a nossa cosmovisão, que isso influenciaria como nós pensamos a respeito de quem o homem é nas mais diversas situações. Não sei se todos estão familiarizados, acredito que a maioria, até porque tem uma galera aí com criança, mas tem um filmezinho, uma animação da Pixar muito legal, como sempre, né? Chamada Divertidamente 2. Já teve o 1 e agora tem o 2. E lá você vai ver uma série de questões ligadas à antropologia. Ligadas àquilo que o ser humano é, a constituição. E lá você vai poder ver muitas coisas que você se identifica, mas que nós, como cristãos, temos que ter a capacidade, a cosmovisão bíblica de pegar esses ganchos que a gente vê lá, mas direcionar a partir da perspectiva bíblica. Então lá você vê a luta interna que passa em um adolescente, né? No número 1 foi de uma criança e agora de um adolescente. É muito interessante. Só que a grande maioria das pessoas, ela vai assistir isso, tanto os jovens, crianças e até os adultos, e não vai fazer uma reflexão. O que a visão bíblica a respeito disso diz? É isso mesmo? Quais são os pontos de contato? Então, a cosmovisão ou a posição bíblica da antropologia, ela tem essa tarefa. De um lado, ela nos conecta com o mundo, ela nos faz ter uma palavra que é redentora. Nós temos as respostas que o mundo não tem, não porque essas respostas então estão em nós mesmos, mas porque estão na Bíblia, e nós conhecemos essas respostas da Bíblia, quem é o homem, para onde o homem vai, qual é o propósito do homem, e também ela nos previne de mergulhar em ensinamentos perigosos a respeito disso. Então você vai perceber que nos nossos dias tem crescido muito o nível, de um lado, de coaches, promovendo o bem-estar e coisas do tipo, e não é totalmente abominável, mas quando nós não somos treinados para detectar o veneno, às vezes a gente bebe e nem percebe. E de outro lado também existe um perigo muito grande de nós acharmos que esse tempo é tudo o que há. Então, quando você tem incentivo dizendo assim, olha, faça o que você quiser para se sentir bem. Então, você vê que da perspectiva bíblica, da antropologia bíblica, isso não fecha. Porque, no fim das contas, o nosso propósito aqui, nesse tempo, não é nos sentirmos bem, mas glorificarmos a Deus e nos sentirmos bem por fazermos isso. Então, caminhamos aqui, falamos ao respeito de questões introdutórias, que é mais ou menos o que eu fiz hoje de novo. Falamos da criação, como o universo, e isso no universo, como o ser humano foi criado. Falamos a respeito das diversas posições que tratam disso, né? Então, uma posição que não leva a palavra de Deus e Deus Criador, ela vai ter uma concepção bastante rasa e bastante perigosa a respeito disso. Também falamos, aqui já uma questão mais filosófica, da origem da alma. Falamos de algumas posições que existem e trabalhamos com a posição cristã que traz a ideia de que a alma é transmitida da mesma forma que o DNA. Ou seja, os pais são os geradores da alma. Isso não é feito por conta dos pais, mas por conta do processo em que Deus estipulou para que fosse. Então falamos a respeito disso, que é a posição que parece ser a mais aprovada pela Bíblia, e passamos já algum tempinho falando a respeito da estrutura do ser humano. Como o homem é constituído, como o ser humano é constituído. Depois falaremos a respeito da condição original. Isso é muito importante, porque todas as pessoas que em algum momento se propõem a dar algum conselho, elas têm que saber isso aqui. Como é que eu vou aconselhar a respeito do ser humano se eu não sei como que ele foi criado na origem? Então isso é importante porque você não vai cair em erros de, por exemplo, desvalorizar o corpo, dizendo assim, olha, é uma ideia meio platônica, o corpo é mau, o que importa é o interior. Mas de outro lado, você também não vai cair num erro comum de dizer assim, olha,
hoje em dia, o coração do ser humano é bom. No fundo, ele tem um bom coração. A gente até entende o que a pessoa quer dizer com isso, mas a Bíblia fala que a condição original já não existe mais, porque existiu algo chamado queda. E a queda, ela afetou o ser humano por completo, mente, coração. Depois vamos falar também do propósito da criação do homem. E assim como todas as coisas que existem na Terra ou no nosso universo, a gente não questiona, né? É interessante isso. Por exemplo, quando você vê um telefone, você sabe o propósito do telefone, é quase que automático. Mas quando a gente pensa no homem, a gente quer desviar do propósito do Criador, porque se você admitir que existe um propósito original, você é culpado de não segui-lo. Esse é o problema. Depois vamos falar da imago Dei, a imagem de Deus no homem. O que é isso? Quando a Bíblia fala que Deus foi feito à imagem e semelhança, o que quer dizer isso? E por fim, vamos falar a respeito dos venenos. São coisas que muitas vezes você pode até passar e nem percebeu. Então é importante que você saiba disso, porque você sabe que a diferença entre o remédio e o veneno às vezes é a dose, né? Então, o antídoto, às vezes, você acha que pode beber de montão um xarope para tosse, mas não pode. Então, é importante lembrar que a Bíblia nos descreve o que é a palavra de Deus e o que é digno de ser crido. Então, muitas vezes, pensamentos que podem até parecer bonitinhos, olha, mas ou que começam com a Bíblia, mas que depois de algumas cambalhotas você vê que não tem nada de Bíblia. Isso é muito perigoso. Então hoje vamos dar continuidade nisso, a respeito da estrutura do ser humano, e falamos semana passada, basicamente 3 posições, vocês lembram? A tricotomia, que é a ideia de que o ser humano é dividido em 3 partes, ou cortado, a ideia de 3 cortes, corpo, alma e espírito. Falamos também da dicotomia, que dela divide o homem em 2 partes. Trabalhamos a respeito disso e depois demos uma opção, que é a opção que a igreja acredita, defende e está na nossa confissão, inclusive no capítulo 4, que é de uma unidade condicional ou integral, que embora se reconheça que o homem é constituído de uma parte material e uma imaterial, nós não devemos ficar separando essas coisas porque a Bíblia não trabalha assim. A Bíblia não fica falando, olha, hoje eu vou com o meu espírito na igreja. Apesar que às vezes parece, né? Parece que tem uns que estão só em espírito mesmo, né? Você olha, a pessoa está catando mosca, mas não é essa a intenção. A ideia aqui da Bíblia é que nós fomos criados, lá de Gênesis 2:7, um ser vivente. Deus trouxe do pó da terra o corpo e soprou o fôlego de vida. Então, a constituição do ser humano é isso. Não é nem uma alma penada e nem um corpo sem vida. As 2 posições são erradas do ponto de vista bíblico. Então nós somos uma unidade condicional e integral. Condicional, nós vamos falar aqui, por quê? Porque a ideia aqui da unidade condicional é que ainda que notoriamente, ou seja, a Bíblia mostra que o homem foi feito de uma parte material e de uma parte imaterial, nós não devemos separar isso, porque Deus fez para ser um corpo vivente, né? E quando a gente fala de condicional, é porque existe um determinado momento desse lado de cada eternidade em que, se nós morrermos antes do Senhor nos buscar, e eu espero que eu não morra, que Ele me busque antes, e que Ele busque a sua igreja, mas se nós experimentarmos a morte física, ela é temporária. Ela é aquilo que é chamado, muitas vezes, de estado intermediário. Vamos falar disso lá na escatologia, no finalzinho, na última doutrina. Que é o quê? É o momento entre a morte e a ressurreição. Porém, o estado intermediário, esse estado que acontece, do corpo e da alma separados, ele é na Bíblia considerado um estado incompleto e até mesmo, sabe o quê? Anormal. Abra sua Bíblia aí na 2ª carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, onde leremos dos versos 2 a 4. 2 Coríntios, verso 5, capítulo 5, dos versos de 2 a 4.
Dá para ler até do verso 1 para entender melhor o contexto, né? Sempre lembrando que a coisa mais importante na Bíblia, e aqui eu tenho que ter cuidado para falar, não é nem saber a língua original, grego, saber as palavrinhas do grego, mas é saber o contexto correto. Porque muitas vezes você não sabe o grego, mas você sabendo ler o contexto, e o contexto é uma porção maior, que está tanto inserida dentro da carta, quanto inserida dentro da Bíblia. Então um trecho maior evita erros. Então por isso vamos ler do verso 1. Aqui Paulo está falando, nesse capítulo 5, a respeito do novo corpo. Um corpo que nós teremos. Quando? Quando formos glorificados. Olha a descrição que o apóstolo Paulo fala. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Aí ele começa a fazer comparativos, olha o que ele diz. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma nova roupa. Por quê? O que Paulo está falando aqui? Paulo está claramente falando entre o tempo que nós morremos aqui, que morreremos, e um tempo em que esse corpo físico, ele não vai mais ter as mesmas debilidades, ele não vai ter as mesmas limitações. Essa é a ideia quando ele fala de que nós desejamos ansiosamente nos vestir. Ora, se você se veste num corpo. Você não veste um fantasma. Você não veste algo que não precisa de roupa, né? Então, a alma, ela é sem matéria. Mas quando Paulo está dizendo aqui, ele está falando de uma união de corpo e alma. E aí ele continua dizendo no verso 3, porque de fato nos vestiremos com o corpo celestial e não ficaremos despidos. Ah, mas então corpo celestial é a ideia de que não tem corpo, é um espírito. Queridos, a Bíblia sempre quando fala em corpo, é corpo. Celestial quer dizer que agora vai ter uma nova natureza. A ideia de que não é mais limitada à natureza terrena que perece pela morte por causa do pecado. Simples assim. E aí ele diz assim, e não ficaremos despidos. Qual é a ideia? Você não vai viver uma alma sem corpo. Você não vai ficar despido. Você precisa de um corpo. Por que precisa de um corpo? Porque foi assim que Deus fez. Quando Deus fez na criação, lá em Gênesis 2:7, era esse o propósito original da criação. E você vê que o propósito original da criação vai ser restaurado no Apocalipse. Simples assim. E o que foi feito em Gênesis era um corpo vivente, alma e corpo. Então, lá na eternidade, é alma e corpo. Simples assim. E aí ele diz no verso 4, enquanto vivemos nessa tenda que é o corpo terreno, gememos e suspiramos. Mas isso não significa que queremos ser despidos. Alguém quer morrer? Eu não quero. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que também não. Aí ele diz assim, na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que esse corpo mortal seja engolido pela vida. Percebeu o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, chegará um momento em que mesmo essa separação entre o corpo e a alma voltará a existir. E nesse tempo, para os crentes, vai ser para a glória eterna. Uma vida de regozijo, onde a tristeza não vai mais vir, onde você não vai mais precisar sentir dor, onde você não vai mais ter os efeitos da queda que dia a dia batem em você. O meu geralmente chama-se ácido úrico. Então você não vai mais ter isso. E é isso que o apóstolo Paulo fala. E o apóstolo Paulo não fala assim, olha, isso é na alma. O apóstolo Paulo fala que esse estado intermediário de alma e corpo separados é um estado incompleto. Ou anormal, porque o normal e o completo é voltar àquilo que Deus fez. Certo? E também vai falar a respeito disso, na primeira carta dele, no capítulo 15, sobre a solução disso. O capítulo 15, a primeira carta de Paulo, capítulo 15, ele fala o capítulo inteiro a respeito do corpo físico, como ele será restaurado. Então, a estrutura do ser humano aqui, fazendo esse parênteses breve, a unidade condicional. Então, quando nós chamamos condicional, quer dizer porque ela está condicionada nesse tempo presente a uma possível morte. Mas não quer dizer que vai ser assim
para sempre. Por isso que nós, quando tratamos do ser humano, a gente não deve correr no equívoco de ficar separando as coisas. Então isso acontece na posição da tricotomia, muito, de maneira quase que supersticiosa, porque quando se separa corpo, alma e espírito, surgem alguns mal entendimentos de que quando eu oro sem entendimento, é o meu espírito que ora de fato. Lembram disso, Paulo falando aos 1 Coríntios? É o tipo de equívoco que vem de uma posição assim. Então, quando nós tratamos o ser humano como a Bíblia trata, de uma unidade, nós não caímos nesses erros. E embora a segunda posição da dicotomia, a maioria dos defensores cristãos dela não fariam essa desassociação, separação, e não enfatizariam um lado ou outro, mas isso pode acontecer, certo? Então lembre-se disso. Vamos abrir aqui alguns versículos para ler? Abra aí sua Bíblia no capítulo 6 de Hebreus. Hebreus capítulo 6, verso 19. Um dos meus prediletos. Essa talvez também seja uma resposta, por implicação, para aqueles que dizem assim: como eu posso confiar em alguém que eu não vejo? Você nunca escutou alguém falando isso? Ah, você é cristão? Sou. Você crê em Cristo? Creio. Mas como é que você pode dizer que ele está ali cuidando se você não vê? Então, antes de cair naquele erro de dizer assim, ah, eu sinto. A gente sente mesmo, a gente sente o cuidado paternal, o cuidado amoroso do nosso irmão mais velho, Jesus. Mas a gente precisa lembrar de textos bíblicos. E o texto aqui que nos diz, ele diz assim: essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Quem é isso? Quem que ele está falando? De Jesus, a esperança de Jesus. E ele diz, essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. O autor de Hebreus está querendo dizer que é uma confiança só para a sua parte imaterial? Não, ele está trabalhando aqui com a ideia de alma como um todo, né? E ele diz assim, continua dizendo, ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Então aqui, claramente o autor de Hebreus está fazendo uma correlação ao Antigo Testamento, onde existia o tabernáculo, onde existia aquela cortina de separação, e que Jesus rasgou e não tem mais separação. Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso templo. Jesus é aquele que nos capacita a termos acesso ao Pai sem regras, sem ter que um monte de rituais. E quando a gente quer aqui falar a respeito da unidade condicional, que é essa ideia aqui da alma como sendo um todo, já tem por implicação aqui essa resposta, né? Você já pensou numa âncora? Qual a ideia da âncora? A ideia da âncora é que quando você vê um barco parado no meio do mar, ou do rio, ou seja, do que for, e você vê aquele barco parado e ele começa a balançar. Então a pessoa que talvez esteja lá dentro, ela diz assim, não tema porque eu já lancei a âncora. Eu sei que eu não vejo a âncora, mas eu tenho certeza que ela está lá me segurando. É essa a expressão aqui que o autor de Hebreus quer trazer para Jesus. Você pode não ver, mas você pode ter certeza que ele é como uma âncora para a alma. Ele cuida e ele guarda até o fim, né? Então a gente vê que essa é uma implicação muito interessante. Agora pule lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Verso 34. Tem alguma coisa errada aqui, né? 1 aos Coríntios. Obrigado. Estava faltando uns versículos na minha Bíblia aqui, eu já tinha me assustado aqui. Aqui nós falamos também, semana passada, trata a respeito da ideia de casar ou não casar, né? Casamento é para todos ou não é? Então é um outro assunto, mas é muito interessante porque Paulo está dizendo aqui em resumo o seguinte, olha, se você casar,
você vai ter que dividir os seus interesses com o seu esposo. É assim. No caso aqui, ele está falando para a mulher, né? Por quê? Porque é assim que acontece. Não adianta nada casar e dizer assim, eu não vou agora mais cuidar, não vou fazer nada para o meu marido porque eu tenho que me dedicar ao Senhor. Você se dedica ao Senhor por meio de servir o seu marido e vice-versa. Então, quando Paulo está falando aqui, o que nós queremos tratar é a maneira como ele fala a respeito do corpo, da constituição. Ele diz assim no verso 34, seus interesses estão divididos. Então, se você voltar um pouquinho, ele fala lá das responsabilidades do mundo e a necessidade de agradar a esposa. Né? Essa é a tarefa do marido. Então, ele diz assim, seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Então, quando ele está dizendo aqui, ele não está dizendo a ideia de separar. Ele está dizendo uma ideia de ser completo, né? De corpo e alma, de corpo e espírito. É a ideia de você dizer de todo o seu ser. Não tem uma divisão. E essa é a prova de que essa separação, uma das provas, que essa separação de repartir o homem, ela não tem uma base bíblica de defesa. E aí ele começa a dizer, depois ele fala sobre a mulher agradar o marido. Certo, queridos? Então eu rapidamente passei aqui na estrutura do ser humano, porque eu quero trabalhar com vocês em algumas palavrinhas que aparecem na Bíblia a respeito disso, que tratam dessas questões imateriais, mas que você vai perceber aqui, na medida que nós formos desenvolvendo, nessas considerações finais aqui, que essas palavras, quando a Bíblia usa, tanto alma, espírito, corpo, ela não tem a intenção de fazer uma setorização de pedaços do ser em que você vai dizer assim, olha, agora estou fazendo com a minha mente, agora eu estou fazendo com o meu corpo. Não é assim que os escritores bíblicos fazem. Os escritores bíblicos, eles usam essas palavras, muitas vezes de forma intercambiável, alma e espírito, mas na maior parte das vezes a ideia é justamente para trazer aspectos do ser humano por inteiro. Então essa palavrinha talvez você já tenha escutado, a palavra coração. A Bíblia trata diversas vezes. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que aqui não é a ideia do órgão físico. Né? E tampouco é a ideia do coração dos ursinhos carinhosos. Coração! Alguém já viu esse desenho, vai lembrar. Então, a ideia, eu sou meio antigo mesmo, né? Sei que os mais jovens aí não fazem nem ideia o que é isso. Mas a ideia é que também, muitas vezes, a Bíblia trabalha com a mesma perspectiva da ideia da consciência. Porque muitas pessoas que vão fazer essa separação, elas vão dizer que o coração e a mente são coisas separados. Do ponto de vista bíblico, são praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque a ideia sempre, quando se trata de coração, ou de mente, ou de consciência, se refere a uma parte interior não observável. Mas não que ela esteja isolada do corpo. Então vamos abrir aqui alguns textos que você vai ver. Abra em Mateus capítulo 5, verso 28. Mateus capítulo 5, verso 28. Aqui é um ensino de Jesus sobre o adultério, lembra? Ele está confrontando os mestres religiosos que tinham uma regra escrita do que não pode ser feito, exterior apenas. Então era a ideia de fingir as aparências, mas internamente não era bem assim. Tem um ditado que diz, né? Por fora bela viola. Não é assim, né? Por dentro pomba lorenta, uma coisa assim. Vocês entenderam, né? Então a ideia, olha só o que diz o texto. Ele diz assim, Jesus, eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Então Jesus vai dizer que o problema não é só o ato exterior, mas o ato interior também. Isso até foi uma dos temas do nosso encontro de jovens, né? Pecadinho e pecadão? Claro que tem diferença. Os dois são pecado e os dois são morte.
Mas existem consequências. Aqui o que Jesus quer tratar é o seguinte: Jesus está dizendo assim, olha, o fingimento exterior de nada vale, porque o que vale está lá dentro. Agora abra lá no capítulo 15 de Mateus. Capítulo 15, verso 19. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo. Aí você diz assim, roubo? Para ver o que Jesus está enfatizando. Jesus está dizendo que o interior é a fonte do que acontece no exterior. E aí ele diz mentiras e calúnias. Aí ele continua dizendo, né? A respeito do quê? Da aparência. Porque os religiosos se preocupavam com a aparência, de limpar o copo no exterior, de limpar o prato, de lavar a mão num ritual muito bem elaborado. E aí Jesus diz assim, olha, não é que isso esteja errado, mas o problema é interno. Não adianta nada. Então você percebe que aqui, normalmente essa palavrinha aqui, vamos abrir mais um texto, ela está contrastando um ato exterior com aquilo que acontece lá dentro. Percebeu? Então, é uma parte interior não observável, porque eu consigo disfarçar exteriormente para vocês uma série de atitudes, não é verdade? Consigo. Mas no interior, embora vocês não vejam, Deus vê. E é Deus, no fim das contas, quem é o juiz, que vai passar a régua. Abra lá em 1 Samuel 16, 7. Diz assim o texto: O Senhor, porém, disse a Samuel, profeta Samuel, não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então você percebe que muitas vezes isso acontece entre nós. Nós olhamos o exterior, classificamos com uma lista de coisas agradáveis, mas muitas vezes o nosso interior continua imundo. Né? E essa é uma obra que somente Deus, com o seu Espírito Santo, pode resolver. Por isso que Paulo aos Romanos fala tanto que uma lista de regras, de condutas, uma lista no estilo Super Nanny para as crianças, ela não é completamente desprezível, você não diz assim, nada disso, mas não resolve o problema. Porque exterior você pode criar vários pequenos hipócritas, que eles dizem uma coisa, mas o que eles pensam é outra. E assim também acontece com nós. Então, a ideia aqui de que a palavra coração, ela muitas vezes é tratada com a ideia da consciência. Por quê? Porque você percebe aqui que várias dessas coisas acontecem no interior. Depois, outra palavrinha aqui que a gente usou, e vai usar de novo, alma. Normalmente, a palavra alma, quando você vê essa palavra, ela não está se referindo a um aspecto de espírito versus corpo, mas normalmente ela usa a ideia de um ser completo. A minha alma engrandece o Senhor. Lembram de Maria no Magnificat? Falando do seu cântico? A ideia de o ser humano por um todo. Abra aí no Salmo 3, verso 2. Esse é esse texto, não. Vou abrir o Salmo 6 aqui enquanto eu procuro outro. Abra o Salmo 6, pule um pouquinho para frente aí. Salmo 6, verso 3. Diz assim: Meu coração está muito angustiado.
quando virás me restaurar? É interessante que a NVT, ela já traduz aqui a ideia de alma para coração. Se você pegar as outras versões, como a ARA, como a NAA, como a ARC, ela vai dizer assim na NAA, que é a versão que nós usamos para o domingo, ela diz assim: também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Quando ele fala que a alma está perturbada, ele não está querendo dizer, olha, a minha alma está perturbada, mas meu corpo está tranquilo. Não. Você percebe isso até porque o salmista com frequência fala que o estado em que ele está chega a ter problemas físicos. Você percebe isso no livro de Jó também. É muito claro essas evidências. E aqui, quando a gente leu na NVT, você vê como essa palavrinha poderia ser traduzida por coração também. Para ver como existe a ideia da alma também dentro dessa mesma nuance de coração. Agora vamos pular aqui, eu acho que é o Salmo 4, mas depois semana que vem eu trago, que essa do 3 não está bem explicadinho aqui. Agora pule aí para o Lucas 24. Lucas 24. Oi. Olha aí, ó. Nada como ter um pastor na arquibancada, né, gente? Então volte aí, já que o pastor disse, se estiver errado, é ele que errou, tá, pessoal? (32:2), pastor? Ah, sim, da ideia da consciência, né? Na NVT diz assim: como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Então você vê de novo outro aspecto aqui a respeito de, eu acho que algumas traduções vão traduzir por espírito, deixa eu pegar na área aqui. Olha só, a NAA diz assim: bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Você percebe como existe uma mesma similaridade do escritor bíblico para falar? E aqui na tradução as duas são possíveis, a tradução dessa palavra, certo? Agora pule lá para Lucas para a gente falar do último. Tem vários outros textos que falam a respeito disso, eu trouxe poucos exemplos, porque eu espero que a gente já tenha deixado esclarecido isso por meio dos textos que nós lemos semana passada e agora também. Esse talvez seja um texto que ele vai explicar sobre o Espírito, mas ele vai também falar da ideia de que não somos um fantasma, não seremos um fantasma. Olha o que Jesus está dizendo aqui naquela descrição de quando ele aparece. É interessante que o verso 38 diz assim: por que estão perturbados? Perguntou ele. Porque seu coração está cheio de dúvida. Poderia dizer, por que vocês... não precisava usar a palavra coração, né? Por que sua mente está tão duvidosa? Porque o coração é a sede de todos os desejos, de todos os pensamentos. E aí Jesus continua dizendo: vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que eu não sou um fantasma, na NVT. Nas outras versões, vejam que eu não sou um espírito, porque espírito não tem corpo. Deus é espírito, né? Você lê lá na criação, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Espírito. Mas você vê que aqui Jesus está falando de que ele não é só um espírito. Ele tem corpo. E aí ele diz: pois fantasmas é boa tradução, né? Não tem carne nem osso. E como vem, eu também não tenho. É isso que Jesus disse? Não é. Jesus diz: e como vocês estão vendo, tocando, eu tenho. E aí o texto continua dizendo que enquanto ele falava, mostrou os pés e as mãos. Então fica claro aqui que normalmente a ideia de espírito, normalmente, não é exclusivamente, mas na maioria esmagadora, o espírito normalmente está descrevendo um aspecto imaterial em contraste com o material. Então, enquanto a alma, normalmente o escritor bíblico fala da alma como um todo, não separa a parte material de imaterial, como um ser inteiro, normalmente a palavra espírito faz essa separação. Mas por quê? Apenas por caráter de distinção.
Ou seja, para equivaler aqui Jesus, no texto fica muito claro que Jesus quer dizer, olha, eu não sou meramente um espírito, eu não sou um fantasma, eu sou um corpo, um ser humano, né? A ideia de que ele tem um corpo vivente. Então, para chegarmos aqui ao fim, queridos, é assim que essas palavrinhas diferem e são distinguidas pelos escritores bíblicos. Mas em nenhum lugar na Bíblia você vai ver isso querendo dizer assim, separando coisas. A Bíblia não faz isso. A Bíblia não faz isso. A Bíblia ela trata dessas palavras com aspectos diferentes do mesmo lado imaterial. Entenderam o que eu quis dizer? Então, em outras palavras aqui, o que a gente precisa entender, e é interessante chegar aqui na conclusão, é que se nós pegarmos na tradução de alma e espírito, a gente vai ver que existem traduções da palavrinha psique, da palavrinha pneuma. E essas palavras são usadas indistintamente. Então poderíamos dizer que é intercambiável. No entanto, isso seria fazer uma divisão, algo que a Bíblia não faz. Porque a Bíblia fala, por exemplo, quando o Senhor fala como nós devemos adorar a Deus. Amarás o Senhor de toda a tua força, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Ele não está fazendo uma separação. Então, olha, com toda a tua força é assim, é dessa forma. Você define o que é toda a força, todo entendimento. Não, é um conjunto. É um conjunto que você deve sempre levar em consideração. Então, a melhor alternativa para descrever a definição do ser humano é o que a Bíblia considera como um ser humano integral, completo. E embora exista o ensino de uma parte material e de uma imaterial, a Bíblia não enfatiza uma em detrimento da outra. Olha, isso é mais importante que isso. Não. E, portanto, nós devemos sempre manter essa característica em evidência. Então, você cuida do seu corpo. E quando você falar em cuidar do corpo, é tanto a mente quanto o material. Então você deve tanto ter a preocupação com a sua saúde física, como com a sua saúde espiritual. Por quê? Porque uma está intrinsecamente ligada na outra. De tal forma que muitas vezes uma depressão, que é algo que lhe dá na alma, lá no mais profundo do ser, lhe tira a parte do sono, que é uma parte do corpo física. Está entendendo como não tem separação para a Bíblia? Então, nós temos que ter esse cuidado, de não querer definir essas coisas porque facilita, né? Não, a Bíblia trata como um todo. Então, quando você está vivendo para a glória de Deus, você deve fazer isso por completo. Certo, queridos? Semana que vem vamos dar continuidade aí. Alguém ficou com alguma dúvida? Ou várias? Então tá. Quer dar um microfone para Dom Luiz? Não precisa, para gravar. Uhum. Biblicamente, a ideia de coração é a sede das emoções, dos desejos e de tudo que vem. Mas, curiosamente, a palavrinha para isso não seria coração. Por quê? Porque quando você sente quem ficou apaixonado alguma vez, você não sente no coração, né? Você sente lá no fundo do estômago, nas vísceras, né? Então, a questão é que não é físico, né? É a ideia realmente do mais profundo do ser. Então, essa ideia de religar com o coração do século agora, do nosso pensamento pós-moderno, ele não fecha porque do nosso pensamento pós-moderno, o coração, ele é o que está preservado, é puro. E, biblicamente, a Bíblia nos ensina que de lá vem a fonte, mas essa fonte também está corrompida, né? Então, Jesus ensina ali em Mateus 15, se eu não me engano o texto de novo, que é do coração que vem tudo isso. Então, a sede para o judeu é a maneira de falar da sede das emoções e do desejo, né?
Eles seriam intercambiáveis, né? É que a palavrinha coração é a ideia justamente do mandamento de amarás o Senhor com todo o teu coração e todo o teu entendimento, né? Essa ideia para o judeu é de uma plenitude de ser, né? E que poderia muito bem ser mesclado com consciência, né? Mas a gente até hoje usa isso, né? Exatamente. Que é da onde parece que vem, né? Vem lá das entranhas. Talvez para ficar mais bonitinho, né? Eu tô sentindo um amor das entranhas por você. É meio estranho, né? Fica para ti esse amor aí. Não é, é que certamente que isso tudo acontece, né? Isso acontece, vai me matar aí do coração, né? Quando você toma um susto. Mas a ideia é realmente de uma escolha da tradução da palavra. Mas o que nós queremos dizer que a Bíblia ensina é aquela sede de todo o desejo, de tudo que procede realmente do coração. É do coração que procedem as fontes de vida, diz Provérbios, né? A ideia é que é de um lugar interno, que seria a tradução mais literal das entranhas, que procede às fontes da vida, né? Mas certamente que acontece isso, né? Então não me dê susto aí que você já viu. Tá bom, queridos? Vamos ter uma palavra de oração, então? Feche seus olhos uma vez mais. Santo Deus, obrigado por esse tempo juntos. Obrigado por aprender mais do que a tua palavra ensina sobre quem nós somos. Ajuda-nos a termos essa consciência, essa mentalidade de que não devemos fazer uma separação daquilo que é espiritual do que é físico, mas que nós sejamos pessoas que vivem espiritualmente e que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros testemunhos nesse mundo em trevas, morto, que não enxerga a respeito de Ti, da Tua glória, e que dessa forma nós possamos contribuir para que o Teu reino avance. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos.